Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio das Vacinas de Pensamento. Nós hoje temos connosco a Susana Barreto, que é investigadora e professora de design. Olá, Susana, seja muito bem-vinda. Olá, Inês, e obrigada pelo convite Como é que para fazer aqui parte deste tabuleiro de xadrez, não é? Vai ver se eu consigo fazer as 64 conversas, que era o que eu pretendia para fazer uma espécie de tabuleiro. E para dar checkmate à intolerância. E porque a minha ideia é precisamente trazer aqui muitas perspectivas diferentes, pluralistas, etc. E a primeira pergunta que eu te faço é a pergunta mais ou menos habitual. O que é que poderá ser para ti? Como é que tu conceptualizas esta ideia de vacina do pensamento? O que é que poderá ser para ti uma vacina de pensamento? Olha, Dinis, o que é que eu talvez mais vacina, e de uma perspectiva um bocadinho mais otimista, eu pensaria mais em vitamina. Qual foram as vitaminas do pensamento ao longo Pode, deste pode, embora eu por acaso esteja a pensar, já agora se queres saber, isto é um inédito, vou dizer para o mundo, estava a pensar, eventualmente, depois de acabar as vacinas, começar com as vitaminas. Mas Ah, isso porque agora ainda estamos nas vacinas, já estamos a tomar vacinas, mas depois vamos precisar de muitas vitaminas. Mas estás a pois é, fazemos aqui um hiperlink em rodapé para as vitaminas do futuro. precisamente, porque já aqui Não, lançar. mas eu acho que para mim a vacina é sempre uma coisa, não sei, não tão agradável e gosto de pensar mais nas vitaminas, quais foram as vitaminas, e penso que pronto, no meu caso, eu acho que talvez não tenham sido tantos livros, até me puseste a pensar, Inês, mas mais as pessoas, mais as conversas que eu tive, um, os bons momentos, digamos, a comunicação oral, acho que foram esses momentos que acrescentaram algo, de alguma forma, ao que eu sinto, não é? Até à forma como eu me relaciono com o conhecimento. Acho que esses momentos, não é? Esses bons momentos, foram pontos de entrada para temas que depois despertaram o meu interesse e depois aí sim aprofundei de outra forma, e na leitura, por exemplo. Eu acho que isso acontece tanto na minha vida profissional como no pessoal. Por exemplo, eu vou a certos cafés e a certas bombas de gasolina por causa das pessoas que lá trabalham. Portanto, é muito, como se diz, character driven, não é? E na vida profissional também, ou seja, este último projeto que acabou no dia 21 de janeiro, Transferência de Sabedoria, não é? Não sei se conheces, mas é um projeto em que fizemos 50 entrevistas a artistas e professores aposentados da Faculdade de Belas Artes. Era um projeto que foram feitas cerca de 50 entrevistas, pensando, sim, entrevistas a uma geração que de alguma forma viveu a mudança, e não é? Pensando concretamente, por exemplo, no 25 de Abril, e alguns foram mesmo autores dessa mudança, não é? E tinha por base estas entrevistas de histórias de vida, não é? Gostei imenso de fazer este trabalho. A entrevista começava logo no início do telefonema, não é? Quando íamos combinar, tu passaste por isso também, quando tens feito estes telefonemas para os teus entrevistados, não é? Convidar para este momento. E começava por aí, eram telefonemas longos, eu às vezes dizia que tinha que marcar ali um horário na agenda, porque eram telefonemas longos, a falar sobre várias coisas. Grande parte do tempo era a explicarem como é que eu chegava à casa deles, ou ao ateliê deles, que era engraçado. Houve um dos entrevistados que disse que vocês chegam, porque eu ia com a Eliana e com a Cláudia, fazíamos entrevista às 3, vocês chegam a um café, vai estar um cão cá fora, viram à direita. Coisas muito engraçadas, muito engraçadas. Mas depois uma vez lá dentro, na casa, eram entrevistas que demoravam cerca de 1, 2 horas e eu reparei que começávamos sempre pela sala, não é? E depois, aos poucos, íamos ganhando, digamos, a confiança do entrevistado e passávamos para o ateliê, que era talvez o sítio mais íntimo, era mesmo o sítio mais íntimo. E pronto, esta experiência, por exemplo, até agora falando de autores dentro deste tema, por exemplo, o Daniel Miller, o antropólogo inglês da UCL, não é? Que fez um estudo etnográfico sobre uma rua em Londres, o que ele diz uma rua normal, não é? Em que visitou 30 casas e 30 famílias
e naquelas entrevistas revelam-se, sei lá, aspirações, as frustrações, as tragédias, coisas que ficaram para trás, que não aconteceram, não é? E aqui eu encontrei muitos paralelos com o WT, portanto, com este projeto Transferência de Sabedoria, não é? Porque era exatamente isso, era no fundo olhar para o que é que aconteceu, o que é que podia ter acontecido, olhar para a casa, para as fotos, os quadros nas paredes, as memórias, a forma como até a casa está organizada, não é? Deixa-me fazer uma pergunta. E dentro dessas várias entre 50 entrevistas que fizeste, houve assim alguma vitamina ou algum encontro que foi mais marcante? Queres destacar algum ou preferes falar sempre no todo? Não queres. Olha, eu acho que elas deram coisas diferentes. Houve algumas muito, muito fortes. Eu estou a pensar numa concretamente que quando saímos, eu e as minhas colegas temos bem, nós temos que beber um gin agora. Mas, e houve outras muito emocionantes, mesmo muito emocionantes. Eu sentia que quando saía dessas entrevistas eu vinha vazia, não é? Eu vazia ou muito cheia, não Muito sei. cheia, muito cheia. Mas eram o recordar do passado, alguns deles, as coisas que não correram bem, as saudades do tempo, de pessoas que perderam entretanto. Houve outras entrevistas, outras nós fizemos, fomos a Lisboa, alguns artistas que tiraram o curso cá e depois foram para Lisboa, e que contam com muita saudade este tempo do Porto, não é? Que foi um tempo magnífico, porque nessa altura, digamos, a Escola do Porto era uma escola muito vibrante comparado com a Escola de Belas Artes de Lisboa, e recordam com muita saudade. Assim, claro que há algumas que se calhar me disseram mais, mas mais pela fase da vida em que eu estou do que propriamente pelo conteúdo em si. Foram entrevistas muito, muito boas, gostei muito. E vocês fizeram agora um livro com isso tudo, foi? Fizemos um livro. Fizemos um livro e vai agora acontecer uma exposição na reitoria em maio com algumas, portanto, com novelas gráficas que foram feitas, a Cláudia Lima na Lusófona e o Rui Santos nas Belas Artes, criaram novelas gráficas com os alunos acerca destes personagens. Portanto, eles ouviram as entrevistas e criaram estas novelas gráficas. E esse aspecto foi interessante, porque o que nós detectamos também quando passamos o projeto para a escola, não é? A parte mais da aplicação, da inserção curricular, é que muitos destes alunos não conheciam a prata da casa. Conhecem os nomes estrangeiros, não é? Conhecem os big names, os big shots, mas nomes, por exemplo, como o Armando Alves nunca tinham ouvido falar, nem o João Machado, e portanto isto foi um momento importante. E foi muito interessante, porque nós fizemos uma exposição na Galeria da Cozinha, nas Belas Artes, em que convidamos os artistas entrevistados e os alunos que fizeram os retratos destes artistas. Portanto, houve ali um blind date, não é? Um momento em que eles se encontraram. E foi muito giro, muito giro. A parte mais humana foi muito boa neste projeto. E eu acho que essa relação que eu encontrei aqui com o trabalho do Miller, não é? E a forma, por exemplo, a importância dos objetos, como é que os objetos nos dão sentido à vida. Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer e achei de grande humanidade e voyeurismo também, não é? Porque no fundo tu entras na vida das pessoas e ouves aquelas histórias, zangas e injustiças que aconteceram no passado. E também nestas entrevistas um lado voyeurista, portanto quando eu faço estas entrevistas também tenho alguma curiosidade em perceber quais foram as referências das pessoas que eu estou a entrevistar e portanto é nesse sentido que eu também faço as perguntas das vacinas, porque para tu teres ido, por exemplo, para design e fazer as investigações que fazes, eventualmente tiveste alguns autores que foram mais relevantes e que te marcaram e que te fizeram perspectivar as coisas de maneira diferente. Falaste do Miller. Falei do Miller e acho que o Miller foi importante nesse projeto e foi também importante noutro projeto que eu fiz em Macau, um projeto na altura financiado pelo Instituto de Estudos Europeus. Eu já vivia em Portugal nessa altura, que tinha a ver com, o projeto chamava-se O Legado Macaense em Desaparecimento, portanto, contributos para uma imagem visual coletiva, e tinha a ver com aquelas imagens, digamos, os portugueses tiveram 452 anos, ou 53, acho que 52 em Macau, não é? Território chinês sob administração portuguesa, e digamos que foram criadas imagens ali de cruzamento entre Portugal e a China, não é?
aquele espaço, com a passagem em 1999 para a China, Macau para a China, o handover, isso foi-se diluindo e essas imagens foram desaparecendo. E este projeto era, no fundo, tentar perceber o que é que foi para estes macaenses, estas pessoas que viveram, não só os que estavam em Macau, mas a diáspora, quais eram as imagens que faziam parte do imaginário deles, não é? Nós víamos, por exemplo, na comida, na linguagem, portanto, em linguagem, e não só, por exemplo, estou a pensar nos calceteiros portugueses que foram para Macau nessa altura e faziam as calçadas portuguesas com motivos chineses, portanto, que era, por exemplo, a moeda chinesa, que é um círculo com um buraco, um quadrado no meio. E nessa altura, lá está, mais uma vez o Miller me ajudou, porque naquele livro, especificamente o livro que é Stuff, é about stuff, não é? Mas essa entrada, digamos, essa entrada das imagens começou um bocadinho antes de início com um autor que eu conheci, porque eu vivi em Oxford 10 anos, vivi num colégio que é o Wolfson College. Foi um colégio, por acaso foi criado, fundado pelo Isaiah Berlin, portanto um filósofo israelita, e eu vivi lá, e nesse colégio uma das pessoas que estava lá associada era o Marcus Banks, que era o diretor do curso de Visual Anthropology em Oxford. E eu comecei com esse gosto por aí, ou seja, comecei e na altura pedi-lhe autorização e sentei-me nas aulas dele e fiz a parte curricular do mestrado. Eu gostei imenso, não é? E acho que foi esse ponto. É só me estás a dar referências etnográficas, é engraçado, porque sendo tu vendo design, estás-me sobretudo a dar referências do campo da antropologia. Se calhar sou uma designer de aviário. Estou aqui a descobrir uma faceta engraçada. Diz. E pronto, e assisti a essas aulas e depois comecei, no fundo, a trabalhar nessa área, a gostar e a aplicar isso, inclusive, esse método, digamos, no meu doutoramento. Também em Oxford e na altura, portanto, quando ainda vivia lá, a presidente do college, onde eu vivia, do Wolfson College, que é um college, talvez o único college, digamos, socialista dos 33 colleges que a Universidade de Oxford tem, foi fundado por um socialista e não há diferença entre, digamos, a high table e a low table, não é uma mesa em que se sentam os professores e outros alunos, aqui não há essa diferença, portanto é muito igualitário. A presidente chamava-se Hermione Lee, que é uma biógrafa britânica, crítica literária também, e que atualmente até está a fazer a primeira biografia de uma pessoa viva, do Tom Stoppard. Mas eu conheci o trabalho dela e comecei a ouvir através do site, da intranet, ou seja, do site do Wolfson, os podcasts que ela fazia sobre biografias. E voltei um bocadinho a esse tema recentemente, quando comecei a fazer as entrevistas no contexto do projeto Transferência de Sabedoria. Histórias de vida, sim. As histórias de vida. No caso dela, portanto, ela fazia estes podcasts um bocadinho informais, mas que foi uma grande luz para mim, não é? E gostei imenso e continuo a gostar. E ela tem, portanto, é autora de várias biografias, por exemplo, as novelas de Virginia Woolf e muitas outras. Portanto, o trabalho dela centra-se muito em mulheres escritoras, não é? E por falar em mulheres escritoras, aproveito e falo também deste projeto que nós submetemos há uma semana atrás. Eu digo eu, o Heitor e mais uma equipa de amigos e colegas, portanto, que é exatamente sobre a invisibilidade das mulheres designers no contexto português. Portanto, olha, isto sim foi uma super vitamina, foi um trabalho que eu gostei imenso de fazer, imenso, e que herdamos, digamos, algumas entrevistas que fizemos no projeto Transferência de Sabedoria. Chegamos à conclusão que muitas destas mulheres que nós entrevistamos, por alguma razão, se sentiram ostracizadas durante o tempo em que tiraram o curso nas Belas Artes, não conseguiam passar para o quarto nem para o quinto ano, era um mundo muito masculino e ao mesmo tempo uma assimetria entre o corpo docente
digamos, e o corpo discente, não é? Muitas mulheres alunas e não havia mulheres professoras. A primeira foi a Maria José de Ar, mais tarde. E portanto, e muito engraçado, porque muitas delas nem queriam ser entrevistadas, porque diziam, não, eu não quero falar, eu não quero falar. Não tive uma boa experiência, era um ambiente muito sexista. E eu acho que estes findings, digamos, que nós tiramos deste projeto, depois também nos levantaram o interesse e despertaram o interesse para dar continuidade neste projeto que nós acabamos de submeter. Portanto, falando das influências da Hermione Lee, esta é uma delas, mas pensando também no campo de análise de imagens, que é uma área que eu trabalho no doutoramento em design, não é? Que são Research and Methodologies, que é o Martin Kemp também, que é um historiador de arte, talvez é o maior especialista do Leonardo da Vinci, e que eu também conheci em Oxford, fui assistir a algumas aulas dele, porque ele fazia raio-x aos trabalhos de Leonardo da Vinci, à Mona Lisa, por exemplo, e dava aulas em anfiteatro, e eu fui assistir a algumas aulas dele, e estou a pensar concretamente num livro que eu gostei imenso, que chama-se Beyond the Picture, portanto, o que está por trás da imagem, não é? E que são tudo técnicas e formas de analisar imagens, desconstruir as imagens, que é uma área que eu gosto imenso. Agora, voltando um bocadinho ao Marcus Banks, quando ele deu estas aulas, portanto, no mestrado de Visual Anthropology em Oxford, uma das coisas que ele, ao mesmo tempo, fazia, juntamente com este trabalho que ele fazia na universidade, ele era um visual reader da polícia, Criminal Police em Oxford. Então o que é que ele fazia? Ele analisava as imagens de CCTV, portanto das câmaras de circuito fechado, e ajudava os polícias de alguma forma a encontrar os criminosos, não é? Acho que são pessoas muito, quer dizer, ele tem uma capacidade muito especial, porque são poucas pessoas que têm essa capacidade de detectar. Eu uma vez li um artigo sobre isso, que as pessoas como o Marcos, que tinham essa capacidade de fazer esse trabalho, são pessoas muito especiais, porque têm uma capacidade de memorizar faces que está muito para cima do normal, pelo menos, e de compreender e de entender as faces das pessoas, porque as pessoas disfarçam-se, não é? E eu, portanto, acho que não é qualquer um que pode fazer uma coisa dessa. Uma vez vi um artigo sobre isso, achei muito interessante. Pois, ele mostrou algumas imagens nas aulas e eu lembro-me concretamente deste caso, de uma pessoa um criminoso, que ele encontrou pelas rugas, as dobras que tinha nas calças de ganga. E ele mostrou algumas destas imagens, e eu acho que é de uma habilidade muito grande. É quase como tu olhares para uma ecografia, o médico diz, aqui está o fígado, aqui, e não nós não vemos nada, não é? Claro. E eu sentia um bocadinho isso, ou seja, olhar para aquilo que pensava, não consigo detectar, mas pronto, era. Ou seja, ele tinha uma visão, a análise era uma análise forense, não é? Sim, mas tem que ter, de facto, uma memória muito visual, muito acurada, porque senão não consegue fazer um trabalho. Não é para qualquer um. Não, e ele, curiosamente, na altura, uma das coisas que ele disse, e que eu às vezes até digo isto aos meus alunos, que é, ele disse que a experiência dele é que os designers eram muito bons a ler imagens, porque como constroem imagens, o processo de desconstrução é mais fácil, não é? Para quem constrói e desconstrói. E ele disse isso numa das aulas, e eu achei graça porque acho que a gente sente essa diferença, não é? Para uma pessoa que tem uma educação visual e para quem não tem, há pessoas que não têm e que conseguem ver muito bem, não é? Mas ver e desconstruir, e no fundo, mais do que isso, ou seja, é produzir significado da análise de imagens, produzir conhecimento, não é? Digamos que já em Oxford apanhaste de facto muitas vacinas ou vitaminas, é o que me quiser chamar, viveste lá 10 anos e de facto tiveste essa possibilidade, tiraste partido. Vivi 10 anos em Oxford, mas vivi noutros sítios em Inglaterra, vivi em Leicester, vivi em Cambridge também, e depois vivi em Macau 4 anos, ou seja, isto fui recolhendo aqui, não é? Macau, também apanhaste alguma vacina ou alguma vitamina? Há assim alguma que... Eu acho que a vitamina que me deu, digamos, que começou em Macau, no fundo foi a vitamina para tirar o doutoramento, porque eu na altura dava aulas no Politécnico, no curso de comunicação gráfica, chamava-se assim,
e trabalhava no Instituto de Estudos Europeus, que é uma espécie de um satélite da União Europeia, em Macau. E promoviam cursos em Macau. E eu era designer residente lá. E eu lembro na altura da pessoa com quem eu trabalhava, digamos que me dava os briefings, ela dizia-me: tu tens que fazer um trabalho que seja, que agrada a comunidade chinesa, agrada a comunidade portuguesa, ou seja, que tenha empatia, mas que também tenha um sabor da União Europeia. E todas as outras comunidades que existem em Macau, eu pensei: como é que é possível fazer isto tudo? É assim, porque de facto estás a criar uma imagem que seja, que comunique, que seja evocativa, não é? Tens que falar uma linguagem cultural. Eu ainda arranhei ali umas possibilidades de trabalhar com as estrelas, porque as estrelas são comuns à bandeira da China e à bandeira da União Europeia. Mas é assim, tu não podes usar estrelas muitas vezes, não é? E aí começou um bocado começou o meu interesse aí, que é como é que se consegue comunicar visualmente para, para culturas muito diferentes, não é? Porque há marcas que o estão a fazer, há marcas que o fazem, não é? E fazem de maneiras muito diferentes. A Coca-Cola, o McDonald's, sei lá, há muitas marcas a fazerem isso. Como é que é possível? E depois disso, o que é que eu comecei a fazer? Comecei a criar uma coleção um bocadinho perversa, que é as coisas que dão errado, as imagens que são globalizadas e que dão errado. E comecei um bocadinho por aí. Achei graça, tenho uma coleção muito grande de coisas que não correram bem, não é? E agora estou-me a lembrar de algumas até recentes, não é? E não são só pela linguagem, não é? Às vezes é mesmo pelas imagens. Eu estou a pensar concretamente nesta publicidade que a Colgate e a Palmolive lançaram em Israel com uma rapariga, que acho que era até a Sarah Jessica Parker, que está com uma camisola de alcinhas a promover um sabonete, e um rabi ultra-ortodoxo ameaçou boicotar toda a marca se ela não cobrisse os ombros. Portanto, isto é um dos exemplos, mas há muitíssimos exemplos deste tipo de, digamos, de globalizações que causaram ofensa, seja por negligência, seja por ignorância, não é? Mas depois isto tem um resultado financeiro para as companhias, por um lado, mas também mancha a marca, não é? Portanto, diz Basta isto? ter um antropólogo consultor, alguém que seja especialista naquela cultura, que pode ajudar. Exatamente, exatamente. Para evitar que estas coisas aconteçam. Em Macau aconteceram vários erros destes, porque quando eu vivia em Macau, os grandes projetos de design, como se dizia à época, eram feitos na República, não é? Eles não diziam Portugal, diziam República. Eram feitos na República e, portanto, muitas vezes esses trabalhos eram feitos sem conhecimento, não é? Do que O contexto, da cultura, daquilo que fazia contexto da cultura. Olha, estou-me a lembrar agora de um caso concreto do Banco Comercial de Macau, que a imagem é aquele verde, é um verde, daquele tipo verde Barclays, que fizeram a campanha cá em Portugal e que as pessoas que abrissem uma conta no BCM, Banco Comercial de Macau, tinham um Panamá, um chapéu Panamá verde, portanto da cor do banco. Não correu bem, porque na China e Macau também, o green top, portanto o chapéu verde ou uma parte verde de cima, é a traição pela mulher. Razão essa porque os taxistas, há muitos anos, que têm a parte verde, os taxistas portugueses com a parte verde em cima e parte, tiveram que alterar a cor. eram os traidores. Andavam a trair a mulher, andavam a trair a mulher. E pronto, estes clashes culturais, e eu, no fundo, para dizer assim, que foi através desta experiência em Macau que despertou a minha curiosidade para, para começar a fazer o doutoramento. E, aliás, antes de fazer o doutoramento, para começar a estudar, não era? Estas questões, o que é que estava a ser feito, como é que estava. E às vezes, assim, colecionando as coisas que não correram bem, aprende-se muito mais, não é? É engraçado que uses esse método, porque ainda ontem estava a dar uma aula sobre Freud e sobre o que era perverso, e o Freud também vai estudar aquilo que que é desviante, para perceber o que é o normal. E é uma coisa que se usa muito na ciência, por exemplo, o Damasio, quando está a estudar para fazer o erro de Descartes, ele começa
pelo Finas Gates e pelo indivíduo, e depois vai estudar uma série de pessoas que tiveram problemas naquela área do cérebro para perceber o que é que correu mal e porque é que aquela área do cérebro é tão importante. Pois, O Oliver Sacks escreveu imensos trabalhos, o Luria, por exemplo, faz o famoso caso sim. do homem que memorizava tudo. Portanto, essa metodologia de ir ao erro, ao perverso, àquilo que se desviou, é uma excelente estratégia para estudar o que funcionou, o que funciona. Por acaso, Pois, acho isso é um bocadinho na vida, não é? Ou seja, tu saberes o que não gostas, já é um grande ponto de partida, não é? Eu às vezes penso exatamente, eu não quero isto para saber o que é que eu vou querer. Tu agora falaste no Freud e eu lembrei-me, a propósito do Freud, de uma referência também que foi importante para mim, que foi o Aby Warburg, não é? Portanto, e aquele Atlas, e o Atlas, e digamos, a cadeia de transporte das imagens que ele criou, e principalmente, coisa que eu gostei imenso, e eu falo disso nas minhas aulas, que é o papel da intuição, não é? O papel da intuição, da forma como ele alinhou as imagens na parede, não é? Ele chama a lei da boa vizinhança, e eu acho isso uma ternura, não é? A forma como tu, digamos, que trabalhas cientificamente falando com essas imagens, mas ao mesmo tempo permites-te esse grau de intuição, não é? No alinhamento das imagens. É engraçado que falas do Warburg, que eu já entrevistei várias pessoas, e é a primeira pessoa que me fala dele, e estás-me a surpreender, mas é pela positiva, quer dizer, porque hoje em dia fala-se tanto de Warburg, mas foste a primeira pessoa a chamar a atenção para essa vacina fundamental do Aby Warburg, que é muito interessante. Eu estou aqui no Pink e até me lembrei, porquê? Porque eu tenho aqui alguns trabalhos de alunos na parede e uma das técnicas que eu digo exatamente é para porem os trabalhos na parede, colarem, ou em casa, ou aqui, por exemplo. Usando essa lei da boa vizinhança. A lei da boa vizinhança, responder intuitivamente, depois do processo grande, responder intuitivamente às imagens, não é? Bem, Susana, estamos a chegar ao fim, eu faço sempre uma pergunta final, que é sugestões de vacinas mais recentes ou vitaminas mais recentes para estes tempos pandémicos. O que é que andas a tomar? O que é que aconselhas? Quais são as tuas? Mais Olha, ou menos a este lado voyeurístico, escopofílico. não, acho que sim. Olha, duas coisas que eu faço que eu gosto muito é andar de patins e faço caminhadas também. Eu acho que o exercício físico nesta altura tem ajudado, mesmo com o mau tempo. Às vezes vou com uma amiga, outras vezes vou sozinha, mas eu acho que tem sido isso. E as séries também têm ajudado bastante, não é? As séries têm ajudado bastante. Mas acho que tem Queen's sido, Gambit. digamos. Espero que tenhas visto a série de Queen's Gambit, que foi assim uma série que toda a gente... Olha, vi e gostei muito, e aliás os meus filhos começaram a jogar xadrez por causa dessa série, que eu achei magnífico. Uma das coisas que eu gostei da série foi, pela primeira vez, vi uma série que não tinha erros crassos em termos de xadrez, que é uma coisa que nos irrita a nós xadrezistas, quando se cometem assim uns erros básicos, que bastava contratar alguém para fazer a consultadoria, quer dizer, alguém que soubesse minimamente de xadrez, para esses erros não acontecerem. E desta vez eles contrataram um senhor chamado Garry Kasparov, portanto, que eu não podia, Então sei. eu não podia ter erros desses. No entanto, devo dizer que há ali algumas coisas que são um bocadinho dramatizadas, mas pronto, mas isso tem que ser, que é por causa da questão E há uma coisa já agora que falaste, deixa-me só dizer-te isto que eu achei muita piada. Nós xadrezistas, eu notei muito no início, tu vês que eles são atores no início e que não são jogadores de xadrez. Tem a ver com o gesto. É uma coisa fascinante. A maneira como eles movimentam as peças, lá está, eu que enquanto xadrezista percebo-me desses padrões. Né? Pronto. Um bocado como há pouco falavas do Marcos, que se apercebia do criminoso e das rugas e não sei o quê, e nós percebemos que aquilo não são xadrezistas, vamos ser peças de xadrez, são atores. No entanto, a protagonista, à medida que foi avançando, foi adquirindo essa prática, é muito giro. Ela no final já aparece uma xadrezista a jogar. É muito engraçado. Isso é muito engraçado, porque realmente é assim, nós sentimos isso às vezes com outras coisas, com outras pessoas, não é? Com quem dá uma aula pela primeira vez, por exemplo, quem faz uma coisa pela primeira vez, até nós próprios, não é? Há todo um stick, um body language que é, não é? Que se ganha. Claro. Engraçado. Pronto, e eu, por exemplo, a fazer estas entrevistas também fui adquirindo uma série de saberes, que eu ao início, se começares a ver as primeiras entrevistas,
eu estou completamente a patinar, quer dizer, agora já estou muito mais à vontade, mas no início andava ali completamente a patinar, porque também não nasci ensinado, e Claro. era a primeira vez que estava a fazer. Olha, mas deixa-me dizer-te uma coisa, esta entrevista é para mim também uma vacina, porque é um momento de paragem, de estar a falar das coisas, ou seja, tu perguntaste-me quais são as vacinas recentes. Isto sem dúvida que é. Gostei muito da conversa, acho que tu deixas, digamos, muito à vontade e a conversa vai correndo muito bem e acho que estes momentos são bons. São bons Obrigado. E acho que é a altura então de terminar, que é para acabarmos bem. muito bem, antes que eu comece a dizer. Olha, Susana, muito obrigado por esta partilha, foi Obrigada eu. excelente. E depois vou-te pedir então umas referenciazinhas para acrescentar no Sim, final. sim, sim. Está bem? Sim. Olha, Mando já de seguida. um beijinho e até logo. Beijinho, um abraço. Deus.